Olá, vamos continuar o conteúdo. Lembrando que a gente tinha falado dos 6 métodos de obter exclusão mútua e agora a gente entra na parte do problema produtor-consumidor. Isso é um modo de pensar nos processos e como eles estão acessando a memória compartilhada. Eu vou mostrar aqui, ó. Então, eu tenho como se fosse uma memória compartilhada aqui, marcando 5 posições onde eu posso salvar a informação. O contador também é um tipo de memória compartilhada, ele vai marcar quantas posições dessas 5 estão sendo utilizadas. Os dois processos, o produtor e o consumidor, sendo que o produtor, quando estiver em execução, ele vai preencher essa memória compartilhada. E o consumidor, quando ele estiver em execução, ele vai ver o que tem aqui na memória compartilhada e vai consumir, ou seja, vai apagar aqui da memória compartilhada. Coloquei aqui um quadrinho aqui em execução, que ele vai estar marcando P para produtor ou C para consumidor. Então aqui ele está mostrando qual dos processos que está sendo executado. Começando aqui, como se eu tivesse com o processo P em execução, o que ele vai fazer? Ele vai ler o valor do contador. Se o valor do contador está 0 para o produtor, que ele quer dizer que não tem nada preenchido na memória compartilhada. Se não tem nada preenchido na memória compartilhada, ele consegue inserir alguma informação aqui. Então, se ele inserir uma informação, vou chamar de dado 1, esse contador vem para mais vale 1 agora aqui. Então, estou executando o produtor. Se ele continuar executando, insere um dado 2, esse contador vem para 2. Insere um dado 3, esse contador vem para 3. Se nesse ponto o sistema operacional escalonar, ou seja, falar que deu tempo de executar o produtor, ele pode tirar o P de em execução e colocar o consumidor para executar. O consumidor executando, o que ele tem que ver? Ele vai ver o valor do contador da memória compartilhada, viu esse valor, se ele é maior do que 0, ele tem que consumir, que é o consumidor que está executando. Consumir é o quê? Apagar esses dados aqui. Então, viu que tem 3 dados, enquanto ele está executando, apaga o dado 3, muda o contador para 2, apaga o dado 2, muda o contador para 1, e aí por diante. Até você chegar a apagar o dado 1, mudar o contador para 0. Nesse ponto, o consumidor não tem mais o que fazer. O que ele precisa fazer? Ele não pode ficar em execução. Ele vai para um estado de dormência, né? Nesse estado de dormência, ele vai ficar ocioso até que o produtor acorde ele. Então, deu tempo aqui, o consumidor vai entrar no estado de dormência e chama o processo produtor. Se o produtor inserir o dado 1, mudar o contador para 1, depois inserir dado 2, mudar o contador para 2, até chegar lá no dado 3, dado 4 e dado 5, dado 3, dado 4 e dado 5, esse contador vai estar em 5, o produtor não tem mais o que fazer. Ele também entra no estado de dormência, porque ele não pode mais fazer. A hora que ele entra no estado de dormência, nesse caso, ele pode precisar chamar o consumidor, porque o meu buffer, a minha memória compartilhada, ela está cheia, não tem mais o que o produtor fazer, ele chama o consumidor. Então volta o Czinho para cá em execução, o consumidor vai começar a apagar esses dados aqui. Apaga 1, muda para 4, até você apagar todos aqui, voltar com o contador para 0, e agora o consumidor vai entrar no estado de dormência, porque não tem mais o que ele consumir do meu buffer. Então aqui é uma representação que mostra como esses dois processos estão acessando a memória compartilhada e o contador, que também é um tipo de memória compartilhada, à medida que o sistema operacional está fazendo a execução de 2 ou mais processos ao mesmo tempo. O sistema operacional e os processos, eles precisam acessar essa memória compartilhada e garantir que no momento que eu estou acessando essa memória compartilhada, eu tenho acesso exclusivo, para não ter problemas nesse exemplo aqui. Então, por exemplo, o que pode dar problema nessa analogia aí do produtor-consumidor? Se o produtor quiser colocar alguma informação
nova no meu buffer, mas ele já está cheio, ele vai chamar o produtor vai colocar o produtor para dormir. Se o consumidor quiser remover algum item do buffer, só que o item está vazio, ele vai chamar o consumidor para dormir também. Então isso daí vai gerar problema, porque você pode travar a execução e não conseguir fazer nada. Esse problema gera aí, no caso, é gerado por uma condição de disputa. Essa condição de disputa é o caso lá, vamos pensar que o buffer está vazio, ou seja, não tem nada ainda preenchido na memória compartilhada, e o consumidor lê o contador, ou seja, lê quanto que estava lá naquela variável. Se ele lê aquilo lá, se antes dele escrever o valor na memória compartilhada, ele só lê o que é zero, só que acontece a troca dos processos, ou seja, ele começa a ser executado o produtor. Começou a ser executado o produtor, ele vai inserir novos itens no buffer. Inseriu novos itens, o contador vai aumentar para 1, para 2, para 3 e aí por diante. O produtor que acabou de produzir um novo item, ele pode, como se fosse mandar um sinal para acordar o consumidor. Só que esse sinal ele vai ser perdido por quê? Porque o consumidor não está dormindo, ele não tem o que ele fazer. Né? Então se ele não está dormindo, esse sinal vai se perder e quando voltar a executar o produtor novamente, ele vai começar a preencher aquele buffer, até chegar no valor do contador igual a 5, que vai fazer com que o produtor não consiga produzir mais nada e o consumidor que achava que o valor do contador estava em 0, ele está dormindo também. Então a ideia é dos ambos dormirão para sempre. Ou seja, se ambos dormirão para sempre, os dois processos que deveriam estar fazendo acesso a essa memória compartilhada, eles não vão conseguir acessar esse recurso que deveria ser de acesso aos dois processos. Então isso daí é um jeito de você pensar em como fazer a gerência do acesso à memória compartilhada por dois processos rodando em um sistema operacional. Alguns jeitos de fazer isso daí é ter um bit de sinal de acordar, que é o que a gente vai ver aí nos próximos conteúdos. Ele chama como se fosse de sinal de acordar ou wake up bit. Né? Então é um jeito de você esperar um pouquinho antes de dormir, pensando no processo do consumidor, para ver se chega alguma coisa para ele consumir antes dele dormir. Então isso daí eu consigo resolver com 4 técnicas, que é o semáforo, mutex, monitor e barreira. Certo?